Anteriormente no doujinshi do arco Black Frieza, 3 anos após os eventos da saga Granola e apenas 1 ano após os eventos da saga Super Hero, Frieza estava expandindo seu território para além daqueles protegidos pela Patrulha Galáctica. Vegeta, que já havia treinado muito, confrontou o Imperador em um planeta inóspito. Frieza deixou claro que não se importa mais com vingança e até ofereceu novamente um cargo para Vegeta em seu império e deixar o passado para trás. Porém, Vegeta recusou a oferta e uma luta começou. O Ultra Ego de Vegeta não era o suficiente, mas ele tinha um plano. O problema é que esse plano era muito arriscado. Ele precisava sofrer dano demais para assim despertar a evolução do Ultra Ego, a forma Hakai. A luta então se igualou. O planeta foi destruído. Vegeta foi lançado a um outro planeta, enquanto Frieza, simplesmente por ter encostado na aura de Hakai de Vegeta, perdeu as mãos. Agora Vegeta, graças aos danos, está com tanto poder acumulado que mal consegue se mover. Ele agora é uma bomba relógio de puro Hakai e está lutando contra si mesmo para conter essa energia em seu corpo. Ao mesmo tempo, Frieza chamou seus soldados, pois um deles poderia curar seus braços. Goku havia prometido não se intrometer na luta de Vegeta contra Frieza. Todavia, ele, Piccolo, Broly, Gohan, Goten, Trunks e até mesmo Caulifla estavam a postos, prontos para impedir que o exército de Frieza também se envolvesse. Quando o exército se moveu, Goku se teletransportou, junto aos outros, para a nave do exército. E em seguida, os teleportou para outro planeta, onde um trio aguardava, servindo de ponto de acesso para Goku usar o teletransporte. Esse trio era formado por Kiabi, Kali e Granola, que estava no seu último ano de vida. Mas o exército de Frieza está de cara nova. Além de alguns guerreiros misteriosos e poderosos, eles também estão em posse do androide 73, que está melhorado e bem mais perigoso. Esse foi um resumão dos 3 primeiros capítulos do doujinshi, que correspondem ao volume 1. Alguns detalhes ficaram de fora, então sugiro que assista aos episódios anteriores. Vou linkar a playlist na descrição. Agora sim, vamos para o capítulo 4, o primeiro capítulo do volume 2. Uma batalha começou dentro da nave principal do exército de Frieza. Mas claro que a maioria daqueles pobres miseráveis não representavam perigo algum. Piccolo chutou a cara de um, ao mesmo tempo que Gohan chutou o bucho de outro. Com um simples movimento, Goku mandou 3 de uma vez pra longe. 2 soldados avançaram ao mesmo tempo contra Broly, que sem nenhum esforço, os agarrou na cara e chocou a cabeça de um contra o outro, os botando para dormir. Caulifla avançou furiosa e esmagou a cabeça de um com um chute por trás. A essa altura, muitos soldados já haviam ido para o lado de fora, se esconder do embate, mas acabaram encontrando 2 Saiyajins do Universo 6 e o Ceresiano mais poderoso da história. Quase 20 soldados avançaram de uma vez contra Granola, mas com seus tiros rápidos e certeiros, ele eliminou cada um rapidamente e sem fazer muita sujeira. Claro que haviam outros tentando fugir, e foi o trabalho de Kiabi e Kali impedi-los. Kiabi botou seu alvo para dormir com um socão bem na cara, e Kali quebrou o pescoço do seu com uma poderosa cotovelada. A batalha lá fora estava tão fervorosa quanto a de dentro da nave. Kagehiro abriu um grande sorriso. Finalmente vou lutar. Ele expulsou sua energia de maneira que quebrasse a armadura, pois segundo ele, era muito incômoda. Começou a caminhar na direção da batalha, porém, o mago Erebrath o impediu. Mestre Kagehiro, nossa missão é ir até Frieza para ajudá-lo a se recuperar. O quê? Essa é sua missão, não a minha. Mas você é meu mestre. Eu estou ligado a você. Vou onde você for. Eu sou seu mestre, mas é você quem dá ordens? Também sou seu conselheiro. E sei que aquele com quem você mais deseja lutar é o próprio Imperador Frieza. Mas o que isso tem a ver? Eu só posso curá-lo se você permitir. Sele um pacto com ele. Cure-o em troca de uma luta. Kagehiro ficou pensativo e falou: droga, esse é um bom plano, mas esses caras não vão simplesmente nos deixar passar. Eu já tenho um plano, disse Erebrath. Então se comunicou mentalmente com todos os soldados mais fracos. Atenção! Todos sigam minhas instruções. Vocês não são páreos para esses guerreiros. Todos peguem uma nave cápsula e se dispersem. Fujam o mais rápido possível. É uma ordem. Pronto.
Os inúteis vão servir de distração para que possamos fugir. Não fala fugir, fico parecendo covarde. Só tô mirando em um prêmio maior. Me perdoe, mestre. Muitas naves cápsulas começaram a sair da nave principal, se dispersaram e voaram rumo ao espaço rapidamente. Os malditos estão tentando fugir, disse Granola. Ei, Kiabi, Kale, atirem nas naves. Eles devem estar indo curar o Frieza. Não deixem escapar nenhum. Os Saiyajins então começaram a disparar rajadas de Ki sem parar. E assim, grande parte das naves estavam sendo destruídas. Granola, por sua vez, estava ficando com as sobras. Ele sempre mirava naqueles mais altos no céu. Seu tiro certeiro destruiu uma nave que estava exatamente ao lado da nave onde Kagehiro e Erebrav estavam, junto a um piloto. Quando viram a explosão, perceberam que não daria para simplesmente passar. Os ataques daquele trio de guerreiros era muito rápido, e o de Granola, especialmente, muito preciso. A mira daquele de monóculo é perfeita. Não adianta. Ele vai nos acertar no próximo disparo, disse Erebrav. Já entendi. Deixa comigo. Kagehiro retrucou. Apontou a mão para o teto da nave e utilizou uma técnica que chama de Caminho das Sombras. A técnica fez uma abertura, um portal, que puxou seu corpo para o lado de fora. Granola havia disparado contra a nave, mas Kagehiro, mais uma vez, utilizou o Caminho das Sombras para puxar o ataque de Granola para o buraco. O quê? Eu mirei na nave, não nele, Granola pensou. Dessa vez, a saída do Caminho das Sombras foi aberto bem atrás de Granola, e seu próprio disparo o acertou com força, bem na nuca. Um ataque com tamanha potência, acertando em cheio bem na nuca, desligou Granola na hora. E agora ele desfrutava de um sono gostoso. Kagehiro, meio sorrindo, meio puto, mostrou o dedo do meio para Granola e companhia, e disse: tchau, otários. Depois eu volto aqui para brincar com vocês. Maldito. Você não vai escapar, disse Kiabi. Ele se transformou em Super Saiyajin e voou a máxima velocidade na direção da nave de Kagehiro. Ele, por sua vez, criou uma bola de energia negra na mão esquerda. Cortina das Sombras! Ele gritou e a lançou contra Kiabi. À medida que a cortina se aproximava, ela se expandia e acabou cobrindo todo o corpo do Saiyajin e o apertando forte. Dakurei! Kagehiro gritou, erguendo a mão envolta em eletricidade de cor negra. Todo o corpo de Kiabi foi atingido pelo raio negro. Jamais havia experimentado tamanha dor. Era como se cada célula estivesse sendo incinerada por dentro. Seu corpo convulsionava. Os músculos se contraíam incontrolavelmente. E apesar de abrir a boca para gritar de agonia, ele não conseguia emitir um único som. O corpo fritado de Kiabi, de volta à forma base, começou a cair. Até mais, maldito, Kagehiro disse. O chamou de maldito da mesma forma que Kiabi o chamou. O corpo de Kiabi caiu bem ao lado de Kale. Então ela gritou por seu nome. Mesmo que Kagehiro já tivesse se afastado, o corpo de Kiabi ainda estava sendo eletrocutado e ele não conseguia se mover. Enquanto isso, dentro da nave, Goku podia sentir a luta. O que está acontecendo? A energia de Kiabi está desaparecendo. A de Granola está fraca também. O Sr. Whis disse que Frieza recrutou guerreiros no mundo dos demônios, mas não imaginei que existisse alguém do nível do Granola. Não, isso é impossível. Ele deve ter se descuidado. Ou será que seu tempo de vida expirou? Já se passaram 3 anos, então ele pode morrer a qualquer momento. Mas ele ainda está vivo, então não faz sentido. De qualquer forma, preciso conhecer o guerreiro que fez isso. Goku estava prestes a ir para fora, até que escutou alguém falar. Um homem de cabelo preto, espesso e espetado, com mechas que se projetam em várias direções. É esse daí. Goku sentiu uma energia poderosa que foi liberada de repente, surgindo por trás, muito rápido. Não só uma energia poderosa, mas também um instinto assassino. Como se estivesse sendo observado por um predador, um animal selvagem e faminto. Goku nunca havia sentido isso até aquele momento. Afinal, normalmente, o animal faminto era ele. O ataque que simulava a pata de um tigre o alcançou. Goku usou os braços para se defender. Era um ataque cortante, mas não passaram de arranhões superficiais. Você reagiu ao meu ataque. Então deve ser você. Meu nome é Zorin. E você, presumo que seja Son Goku. Estou certo? Sim, sou eu. O que foi isso? O ataque não foi tão poderoso. Mesmo se eu tivesse sido acertado em cheio, os danos ainda seriam superficiais. Mas por quê? Por um momento eu achei que fosse morrer. Obrigado por identificá-lo, Takagi. Pode se retirar agora.
O senhor tem certeza? Esse homem já causou muitos problemas para o Lord Frieza. Ouvi dizer que ele foi o primeiro homem a derrotá-lo. Isso me deixa ainda mais curioso para enfrentá-lo. Para começar, só concordei em entrar para esse exército quando Frieza me falou deste homem peculiar. Mas você consegue lutar mesmo sendo cego? De repente, Zorin sentiu uma presença atacando. Eram os patrulheiros galácticos mais poderosos do universo, Son Goten e Trunks Briefs. Goten, com o chute da justiça, nocauteou Takagi, que nem viu que o atingiu. Trunks, por sua vez, avançou contra Zorin e disparou o soco da punição. Todavia, Zorin levantou seu punho e atingiu os ovos de Trunks, que sentiu a única dor que supera a do parto. E Goten ficou com cara de bunda, pois Trunks estragou a entrada triunfal. Goten, Trunks, deixem esse cara comigo. Ajudem Granola e os outros lá fora. Eles precisam de ajuda. Por que você está com essa cara séria? Esse cara é grande coisa? Ainda não sei. Kali está lutando sozinho agora. Vão logo. Quando eu terminar aqui, vou ajudá-los. Sim, senhor. Goten e Trunks, então, correram na direção da saída. Anda logo, Trunks. Fala isso porque não vai com você. Ai, meus ovos. Goku então olhou sério para o adversário. O episódio acabou, mas calma, não vai demorar. O capítulo acabou ficando bem maior do que o planejado, por isso demorou tanto pra sair. Então esse vídeo acabou sendo apenas metade do capítulo que já tá pronto. Logo mais eu vou lançar o restante. Na verdade, no momento que esse vídeo estiver indo ao público, a continuação vai estar disponível para os membros. Se você puder se tornar um membro, vai ajudar muito o projeto. Lembrando que eu tô roteirizando esse doujinshi, é eu que tô escrevendo e o JJLK tá desenhando. No comentário fixado eu vou deixar a chave Pix do artista, é dele, não minha, e também o perfil de desenho dele. Sério, eu sei o que você tá pensando. Eu não vou mandar nada não, porque outras pessoas vão mandar. Mas pouquíssimos ajudam o artista. E é ele que faz isso aqui acontecer. E ele fez tudo isso no celular, no dedo. E ele tá desde quando saiu o capítulo anterior, o último que saiu, fazendo esse daqui. Olha o tempo que ele investiu nisso, então, por favor, faz esse trabalho valer a pena. Se você puder mandar R$1 no Pix, já vai ser uma ajuda colossal. E lembrando de novo, a chave Pix é do artista, não minha. Se você não pode, tudo bem, hypa o vídeo, comenta, responde um comentário, marca um tempo, achei isso, me decepcionei, não me decepcionei, eu pensei que ia ser isso, pensei que ia ser, sei lá, comenta alguma coisa, interage, deixa o like e segue o artista no perfil dele. Olha o tamanho do talento que esse cara tem. O cara fez um mangá nível Kakumei no celular e no dedo. Vamos fazer esse cara ficar grande. Se ele consegue uma mesa digitalizadora, ele vira Murata do One Punch Man. Conto com vocês e logo logo lanço a segunda parte. Pois é. Ah não, outra coisa, eu quero adicionar uma coisa. Todos os personagens vão ter seus momentos, tá? Não pense que eu botei o Granola pra dormir só pra me livrar dele, não. O momento dele tá guardado. Meio que é um spoiler, né, pessoal? Tá, desculpa, é que eu fico empolgado. Mas é um spoiler meio que claro, né? É óbvio que ele vai levantar. E quando ele levantar, vai ser legal. Foi uma porrada na nuca, bicho. Tipo aquele tiro que o Goku levou, que botou ele pra dormir na hora. E não foi o tiro do rapaz, foi o tiro dele. E o Kiabi também, vamos transformar ele em um personagem decente. Ele vai ter um momento todo mundo, já falo logo. Todos vão ter seus momentos massa. Pois é.